Bom dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 15 de julho, vigília da festa de Nossa Senhora do Carmo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar nesta vigília o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Quem se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Evangelizar exige coragem, exige uma determinada determinação, como dizia Santa Teresa de Ávila. Deus espera de nós uma tomada de posição clara, em favor dele, com as palavras e as ações. Eu sou feliz de ser cristão? Tenho coragem de falar da minha fé com humildade, simplicidade e entusiasmo? Tenho coragem de enfrentar julgamentos e perseguições por causa de Jesus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesta semana estamos meditando todo dia o convite de Jesus para evangelizar, em todas as formas. Jesus nos pede de evangelizar porque a messe é muita, mas os operários são poucos. Hoje, Jesus nos fala com decisão. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus nos pede uma clara tomada de posição, uma tomada de posição por parte de todos nós. Precisa nos declarar explicitamente e humildemente por Jesus, e não nos esconder ou ficar com o pé atrás. Precisamos estar convencidos intimamente da verdade que é Jesus, do bem que é Jesus. Precisamos participar decididamente a esta escola do amor, a esta escola do bem. Diante disso, irmãos, muitos dirão que somos fanáticos, alienados, que acreditamos no Papai Noel. Ainda mais difícil é quando tentamos responder ao mal com o bem e ganhamos zombarias.
Seguir Jesus, ser de Deus, nunca foi fácil. Evangelizar significa, em primeiro lugar, ser de Deus até o fundo da alma e do corpo. Ser de Deus, amar a Deus, orar, sem vergonha de ninguém. Vestir com a dignidade dos filhos de Deus, sem as roupas sensuais do mundão. Não participar de bebedeiras e zoeiras. Ser de Jesus significa obedecer às regras do jogo de Jesus. Estar sempre a caminho, atrás de Jesus, sem cansar, ou melhor, sem escutar o cansaço que vem. A coisa pior que possa acontecer é negar Jesus, dizer que não o conhecemos quando estamos numa rodinha de amigos do mundão. Há tantos modos para negar Jesus: ter uma vida incoerente, falar bem e viver mal, no pecado, como todo mundo faz. Podemos negar Jesus explicitamente ou implicitamente, mas sempre uma negação é. E Jesus responde: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Ou seja, não o reconhecerei entre os meus e não entrará no paraíso. Amanhã é a festa de Nossa Senhora do Carmo, tão querida em toda a Missão Belém. Maria é um exemplo claro do que significa ser de Deus, se declarar por Deus. Ela arriscou sua vida, aceitando a gravidez de Jesus, arriscando de ficar mãe solteira. Quando os fariseus desprezavam Jesus e queriam matá-lo, ela não recuava e encontramos ela firme, de pé, até na cruz. Peçamos a ela de nos ensinar como se ama Jesus. Maria teve Jesus no coração antes de tê-lo no ventre, dizia Santo Agostinho. Maria pensava em Deus em cada momento da sua vida. Maria queria fazer a vontade de Deus, mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Ela sentia que Deus a preenchia como nada nesse mundo. Era natural para Maria ser de Deus, porque não havia nada fora de Deus em sua vida. Assim pode ser para nós. Se declarar por Jesus é uma consequência de ter Jesus na nossa vida, no nosso coração, se consagrar inteiramente a Jesus, não ter outros deuses fora dele, não colocar a nossa alegria em mais nada fora de Jesus. Vamos, portanto, ver de novo este trecho do Evangelho, escutando profundamente o que Jesus espera de nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus.
Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos parar um pouco e anotar as frases que mais atingem o nosso coração. Estamos agora prontos para escolher o propósito que guia o nosso dia e nos prepare à festa de amanhã. Vamos refletir mais um pouco, irmãos, em como colocaremos em prática o nosso propósito de hoje. Declare-se por Jesus. Paz e alegria a todos. Sem medo algum, paz e alegria a todos. Pois com grande amor veio salvar aos povos